Eu queria apresentar para vocês essa oportunidade de você. São duas formas que você pode pensar. Eu acredito que se você for como apostador, vai deixar cada vez mais longe de você ganhar mais prêmios, de você chegar a ganhar um prêmio a cada sequência de 3 vaquejadas que você participar. E eu quero te dar essa ferramenta, que é o vaqueiro que ele olha para a vaquejada e ele, pode dizer assim, ele analisa a relação de quanto esforço ele vai colocar e quanto de retorno ele pode ter naquele esforço específico que ele vai colocar. Por exemplo, porque ele tinha uma orientação, ele tinha um guia, então ele sabia que ele vai, enfim, ele pode perder tantos por cento, ele fez a análise dele lá, mas ele sabe que quando tiver essa operação ganhadora, quando ele realmente pode dominar o fundamento da vaquejada, o retorno dele vai ser muito grande, sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, um exemplo de mentalidade que eu vejo de vaqueiro investidor. Hoje eu vou falar do perigo, do risco de ser um vaqueiro apostador, porque isso pode reduzir muito a sua chance de ganhar um prêmio a cada sequência de 3 vaquejadas que você correr. E seja muito bem-vindo para mais um episódio do Desconstruindo a Carreira de Boi TV. Aqui a gente fala de vaquejada um pouco diferente, o que eu chamo do mundo paralelo da vaquejada, porque realmente a gente pensa de vaquejada um pouco diferente do que a maioria pensa e, enfim, a gente pensa mais de uma forma que todos podem evoluir e a gente só precisa ter realmente um direcionamento melhor para que todos evoluam. E aqui a gente vai discutir sim essas estratégias para você chegar a ganhar uma vaquejada em cada sequência de 3 que você for. E se você caiu aqui de paraquedas e você não me conhece, eu sou S. Levi e eu ajudo vaqueiros a ganharem um prêmio a cada sequência de 3 vaquejadas que eles correrem. Eu sou apaixonado por vaquejada, eu sou um estudioso da vaquejada e eu realmente gosto sim de analisar e ajudar as pessoas a chegarem a terem mais resultados, mais prêmios na vaquejada e sim vou te ajudar a chegar a ganhar um prêmio a cada sequência de 3 vaquejadas que você correr. E antes da gente começar a falar mais sobre o vaqueiro apostador, eu queria te falar, e também dos problemas dele, né? Mas eu queria te falar um pouquinho do que tem um outro lado dessa questão do vaqueiro apostador, porque você pode ser um vaqueiro investidor. E aí eu queria te dar um pouco mais dessa, pode dizer assim, definição ou um pouco mais de clareza o que é o vaqueiro apostador, o que é o vaqueiro investidor. Tá, a definição de investidor, se você for procurar ou for ver na internet o que seria uma pessoa investidora, né? Geralmente o investidor ele aloca, ele investe, ou ele pensa onde colocar as suas reservas, o seu dinheiro ou os seus fundos em algum lugar e esses recursos ele coloca com a expectativa que esse recurso vai gerar algum lucro, vai ter alguma recompensa para ele quando ele coloca aquele recurso lá. Então, geralmente o investidor ele vai fazer uma avaliação quando ele vai colocar esse fundo dele, esse dinheiro dele, de risco e retorno, para saber realmente se aquele recurso, aquele dinheiro que ele está colocando naquele investimento, realmente vale a pena correr o risco de botar o dinheiro lá, porque a recompensa pode ser muito maior. Então ele pensa nessa relação sempre de recompensa e do risco. Qual o risco que eu estou me expondo e qual a recompensa, vamos dizer assim, o lucro que eu posso ter. Então ele faz uma certa avaliação. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Já o apostador, não, ele arrisca o dinheiro dele em um evento que geralmente tem uma incerteza muito grande do resultado e é basicamente baseado na sorte. Então o apostador ele não estuda, ele não avalia se tem uma recompensa em colocar o recurso dele lá e a análise, por dizer assim, a decisão dele, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, eles estão apostando, sei lá, baseado no momento, no tempo do que as coisas estão correndo, na tendência do que está acontecendo no momento. Então é mais uma análise bem intuitiva, que não é análise, é mais uma, pode dizer assim, uma decisão de acordo com o que está acontecendo, as coisas ao redor dele, do ambiente dele.
está acontecendo e ele vai lá e toma a decisão. E ele, dessa forma, às vezes ele segue muito, segue a manada, segue o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão mais curtindo, e ele não racionaliza, ele não pensa se vale a pena ou não, ele não pensa naquele sentido do custo de oportunidade. Será que vale a pena eu colocar o meu recurso nisso ou não? Colocar o meu dinheiro lá ou não? Não toma o tempo para saber porque ele está tomando. Uma das vezes ele não sabe que ele está tomando a decisão, ele não toma o tempo para entender por que ele está tomando aquela decisão. E aí quando a gente olha para a vaquejada, o vaqueiro apostador dele não é o cara que tem aquela disciplina, não tem uma certa consistência nas coisas que ele faz, afinal ele não conta com isso. Ele conta mais com a sorte, com a coisa do momento. E ele se apoia, vamos dizer assim, mais em fatores externos, algo que ele imagina que vai ajudar ele sim a ter um resultado. Ele só meio que alucina assim, mas não tem nada baseado. Ele não se preocupa com ele não olha, não tem um olhar interno. Ele acha que as coisas externas vão sim ajudar, vão trazer um retorno para ele, mas ele não traz essa responsabilidade para si. E às vezes a gente consegue enxergar isso com algumas frases que a gente vê, sei lá, no dia a dia nosso da vaquejada, etc. Você vai ver que a pessoa vai dizer: meu dia, tô esperando meu dia chegar, o meu dia vai chegar. Ou senão, meu cavalo hoje está querendo. O cavalo hoje, final de semana, ele está querendo, hoje vai dar certo. Final de semana vai dar certo. Ou senão, às vezes esse apostador ele leva as coisas até para um negócio mais sério, que é meio que uma superstição. E ele tem até assim, tem umas pessoas que ele acha que traz azar para ele, ou que são pé frio, e ele fala: ixi, se fulaninho vier, aquele pé frio da gota, não vai dar não. Esse final de semana não ganha. Que quando ele vem, eu não ganho. Não dá nada certo. Fulaninho é pé frio demais. E geralmente o apostador ele tem essa visão, ele associa essas coisas. Ele tanto associa a possibilidade dele fazer alguma coisa, quando ele associa as coisas que acontecem para ele, sempre são externas. Mas tem o outro lado, né? Tem o vaqueiro investidor, que é o vaqueiro que ele olha para a vaquejada e ele, pode dizer assim, ele analisa a relação de quanto esforço ele coloca, ele vai colocar, e quanto de retorno ele pode ter naquele esforço específico que ele vai colocar. Por exemplo, o investidor dificilmente ele vai entrar em uma operação, sei lá, um investidor que vai operar o seu dinheiro, né? Que vai investir seu dinheiro. Geralmente ele não vai entrar numa operação às cegas, achando que é o momento, porque essa empresa está dando certo. Ele não vai meio que cego para aquilo. Ele não vai isso sem ter uma análise de será que vale a pena, de recompensa e risco, eu entrar nisso. Ele não vai realmente sem ter assim, um mapa, um guia do que ele deve fazer. Ele não vai entrar em alguma coisa realmente só de forma intuitiva porque ele quer fazer aquilo. Não, o vaqueiro investidor ele vai tender a procurar um guia ou uma metodologia, algo que ajude ele a ter um melhor resultado. Então ele não vai fazer nada só por fazer. Ele não vai investir, o tempo dele sem ter instrução, sem entender a importância do que ele vai fazer, ou sem entender qual o possível retorno que ele pode ter com aquelas ações ou com o tempo que ele está investindo. O que é que aquilo traz de volta para ele? Geralmente eu acho que o vaqueiro investidor ele tem esse pensamento, ele tem esse questionamento de estou fazendo isso, mas por quê? O que é que isso pode trazer para mim? E tem grandes características e benefícios de você pensar dessa forma. Eu acho que o investidor ele traz sim um pouco de responsabilidade para ele. Ele toma mais um tempo, mas quando ele pega alguma coisa com esse guia, ele tende a ter muito mais retorno mais na frente. E aí, qual o problema assim de a gente não perceber que a gente está agindo realmente como um vaqueiro apostador, um vaqueiro que deixa as coisas ao léu, e realmente eu acho que isso
a pessoa que quer depender 100% de fatores externos para ter resultado dele, que não toma ação nenhuma, que depende do tempo, de fulaninho que veio para vaquejada ou não, ele está deixando a mercê qualquer resultado que ele pode ter ou não. E aí, para mim, é importante a gente estar atento e perceber se a gente está agindo assim também. Porque a gente pode ser que não age assim em outros campos da nossa vida, mas a gente tem diversas identidades e personalidades, às vezes até mais de uma identidade que a gente pode ter e pode deixar de lado, até na vaquejada mesmo. Então, é importante a gente ver se a gente na vaquejada a gente pode não estar agindo como apostador em outras áreas, mas a gente pode estar agindo como apostador dentro da vaquejada, sem dúvida nenhuma. Então, geralmente, o apostador ele faz essas coisas baseadas na, primeiro, sorte. Então, o exemplo do apostador, ele não vai fazer essa análise de investimento. Ele não vai fazer essa percepção, ele não vai tentar analisar, ele vai seguir a manada, ele vai achar que é o tempo de fazer uma coisa ou outra. Ele não tem essa, vamos dizer assim, base de entendimento, análise, não procura conhecimento. Então, o vaqueiro apostador, ele geralmente não entende que para ele conseguir algo, ele precisa de um esforço, ele precisa plantar para colher. O apostador, ele geralmente associa a sorte é mais ou menos isso, né? Ele vai conseguir algo sem colocar o esforço dele. É meio que jogar na loteria. Você acha que jogou, vai vir o seu dia de sorte e você vai ganhar, sei lá, muito recurso financeiro sem ter feito nada e você, sei lá, depende, não faz nada porque você fica dependendo disso, ou senão você fica, às vezes guarda o dinheiro e etc, e você acha que vai vir uma oportunidade, vai vir um cavalo que você vai apostar e você vai ganhar e ganhar muito dinheiro. Então não tem essa associação no vaqueiro apostador de que ele precisa colocar uma energia para ele poder colher alguma coisa. Então que ele vai colocar um dinheiro e vai vir, ele vai colocar um esforço, ele vai ter que montar mais, ele vai ter que estudar mais sobre a vaquejada para ele ter um reforço, para ele ter um resultado, para ele ter um lucro daquilo. E geralmente eu acho que ele, às vezes, de certa forma, é meio que iludido. Tem uma história que é bem interessante sobre investimento e eu acho que muito disso relata um pouco dessa realidade do vaqueiro apostador na vaquejada. Isso reflete muito na nossa realidade. Tem uma tese que é o seguinte, que muitas coisas sempre vai ter um evento que a gente dificilmente vai prever. O apostador, ele geralmente acha que ele pode prever tudo. E aí o pessoal conta a história de quê? De que o Peru, por exemplo, o Peru ele é alimentado pelo ser humano por muito, muito tempo. Então, geralmente o Peru ele olha por ele tenta olhar esses dados ou padrões ou coisas que aconteceram anteriormente e ela acredita fielmente que tudo que ele olha para o futuro vai acontecer igual, exatamente o que foi no passado. Então, por exemplo, se você começa a criar um peru e você está lá alimentando, a cada dia mais que você alimenta o peru, ele vai ter certeza que você vai vir trazer a comida para ele. Então ele não precisa fazer nenhum esforço para isso e ele aposta que no futuro também vai vir essa comida. Então, de certa forma, você está se iludindo que não vai acontecer nada diferente no mundo, que está tudo sob seu controle. Só que no Natal, o que acontece? O cara vai lá, que alimentou, ele vai pegar o peru e vai assar o peru. Então, de certa forma, eu acho que o vaqueiro apostador ele pensa da mesma forma do peru, nesse sentido. Ele às vezes se ilude por algum resultado de algumas pessoas, ou ele olha para algumas pessoas e eles acham que aquela pessoa, do mesmo jeito que alguém vinha alimentar ele, ou a pessoa que teve, vamos dizer assim,
algum resultado, vai transferir aquele negócio para ele de graça, do mesmo jeito que o peru acha que o cara vai vir ao comer dele todo santo dia pro resto da vida. Ele não acha que, por exemplo, teve alguma coisa por trás para aquele cara dar a comida para ele. E tinha a intenção sim, o cara tá dando essa comida para ele há muito, muito tempo. Outra coisa que eu acho que acontece muito é que o vaqueiro apostador, o vaqueiro que corre há muito tempo, ele também tem um pouco dessa característica de ser apostador. Por quê? Se o cara corre há muito tempo e acha que, sei lá, um dia vai vir esse dia que ele vai ganhar ou vai virar muito. Mas se ele corre há muito tempo sem colocar nenhuma energia naquilo, de certa forma ele está se iludindo que um dia vai, do nada, vai mudar muito o jeito que ele corre. Ele está, de certa forma, apostando, porque ele está botando recursos de dinheiro, de energia, de muitas vezes da sua sanidade, porque às vezes para criar cavalo gera muito estresse, para ir para você para um vaquejado gera muito estresse, e o cara está correndo lá há não sei quanto tempo, mas correndo e atuando realmente como um apostador, porque ele não procura de jeito nenhum investir ou ter guias que realmente tragam o retorno do esforço que ele põe, porque com certeza a pessoa que corre, gosta, que corre muito tempo, ele está investindo tempo, esforço, porém de uma forma muito aleatória, na sorte, realmente, e pondo vou dizer assim, do seu peso ou da sua expectativa em coisas externas. Além disso, eu acho que, enfim, você pode ficar desse jeito, continuar como apostador e ter os problemas do apostador. O apostador tem os seus problemas e muitas vezes ele nem sabe que está correndo risco, porque ele tem aquela intuição, aquele fala não sei o que e ele acha que vai dar certo. Mas você também pode, vamos dizer assim, não precisa ser apostador pro resto da vida. Eu não acredito que a gente nasce do jeito que a gente nasce determinado para ser alguma coisa na vida. Eu acho que depende muito só da forma que a gente pensa, da forma que a gente quer agir. E isso pode mudar sim a pessoa de qualquer coisa que ela seja. Por exemplo, você não nasceu um vaqueiro ruim. Você pode estar atuando, pensando como um vaqueiro apostador, mas você pode mudar a hora que você quiser e tem várias vantagens de você ser um vaqueiro, assim, investidor. Que você realmente olha, sei lá, ou analisa o que é que eu estou colocando e o que é que eu vou ganhar, né? Porque às vezes você, por exemplo, aquele investidor, ele tende a investir em conhecimento e informação, porque ele sabe que conhecimento e informação diretamente traz benefício para ele. Quando ele entende mais da coisa, quando ele tem muito mais informação que ele vai colocar, por exemplo, você vai investir o dinheiro sei lá, numa empresa e você não sabe nada da empresa. Provavelmente você está atuando bem mais como um apostador. Se você vai lá ver o balanço da empresa, ver qual é o plano diretor da empresa, analisa quem é que está guiando a empresa, sei lá. E se você às vezes paga para ter essa informação, tem vários assim, recursos hoje para você ter essa informação, para as pessoas fazer essa análise para você e destrinchar, resumir isso, enfim. O investidor sempre vai procurar, assim, ter essa informação e às vezes mais rápido, em vez de ele mesmo estar lá escafucando ou lendo, fazer assim tudo da empresa, talvez ele vá pagar um serviço que dê as coisas mais importantes que ele quer, né? E eu acredito que acho que uma das maiores descobertas do conhecimento que é você ter um conhecimento às vezes até interno. Então, o investidor, ele procura ter os conhecimentos do que ele está investindo tempo, mas uma das coisas mais caras e mais difíceis, vamos dizer assim, é realmente ter o seu conhecimento interno. Você se conhecer. Porque quando você se conhece, tem inúmeros benefícios em você ter esse conhecimento interno, seu conhecimento. Porque hoje em dia tem muitas ferramentas que vai te ajudar, ferramentas mentais, vai ter, vamos dizer assim,
coisas que vão te direcionar para ter atitudes que você vai cada vez mais conhecer ou estar consciente para as ações que você toma ou como você reage para as coisas e te levam para um direcionamento de te conhecer que, sem dúvida nenhuma, você próprio se conhecer é uma das coisas mais difíceis do mundo. A gente é muito rápido e fácil de perceber como uma pessoa está agindo, mas a gente é muito difícil de entender porque a gente agiu de uma forma. O conhecimento interno é muito mais fácil ver coisas nos outros. Mas o conhecimento interno, por exemplo, é você ter o conhecimento de você saber que às vezes você montar um cavalo, você ficar consciente disso, você entender que isso te trouxe um benefício. Às vezes é só a questão de você montar, te dar uma certa confiança e gerar uma autoconfiança em você. No dia, na semana da vaquejada, principalmente no dia da vaquejada, não tem dinheiro que pague. E quanto mais você investir em você se conhecer mais, você ter esse direcionamento, você vai tender ou você ter, pode dizer assim, alguns manuais que te fazem, que vai gerar você ter esse autoconhecimento, o que é que funciona para você, o que é que não funciona para você. Às vezes tem várias coisas que às vezes está meio que entre as linhas ou por trás das cortinas que a gente não consegue enxergar. E tem várias formas de você começar a enxergar isso. Se você está andando só com o vaqueiro investidor, a chance é que você também vá progredir igual a eles, porque eles estão sempre procurando conhecimento, eles estão se conhecendo cada vez mais, e assim por diante. Também, você sabe que, como investidor, você sabe que tem perdas. Que caso você tenha, vamos dizer assim, uma estratégia sólida, você vai ter operações que você vai perder, da mesma forma que o vaqueiro investidor sabe que, por exemplo, quando ele tem uma estratégia e ele vai colocar, vamos dizer assim, um esforço para ter um resultado e etc., ele sabe sim que ele pode perder, ele tem chance de perder. Mas, geralmente as estratégias de, sei lá, de investimento, você perde em várias operações, e às vezes você vai fazer uma operação que vai ganhar e vai dar muito mais retorno do que todas as outras que você perdeu. E a mesma coisa é o vaqueiro investidor. Eu acho que ele, por exemplo, quando ele se dedica lá a aprender alguma coisa, quando você faz uma coisa e você começa a aprender a forma de fazer correta, a chance são que você vai começar a atrapalhar uma coisa que você já fazia de um jeito, que às vezes dava certo ou não. E vai haver esse período de readaptação, de perdas. Só que o cara sabe que ele está aprendendo, é como se fosse uma operação que ele está tentando entrar na operação que o pessoal, sei lá, é uma operação ganhadora, e essa operação ganhadora ele vai tentar deixar o máximo de tempo possível para ter o máximo de lucro. Do mesmo jeito é o vaqueiro, ele sabe que quando ele investe em conhecimento, quando ele começa a praticar, ele sabe que vai haver perdas, vai haver, por exemplo, às vezes dúvidas do que eu fazia de um jeito e agora estou fazendo de outro, mas ele tem que abrir a mente, ele sabe que essas perdas, na verdade, não são perdas reais, ele está investindo nessas perdas para ganhar muito mais adiante. É igual entrar na operação, perder dinheiro e saber que vai ter uma operação vitoriosa, ganhadora, que vai pagar todas as perdas que ele teve nessas micro operações que ele fez com consciência. Porque ele tinha uma orientação, ele tinha um guia, então ele sabia que ele vai, enfim, ele pode perder tantos por cento, ele fez a análise dele lá, mas ele sabe que quando tiver essa operação ganhadora, quando ele realmente pode dominar o fundamento da vaquejada, o retorno dele vai ser muito grande, sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, um exemplo de mentalidade que eu vejo de vaqueiro investidor, por exemplo. Teve um aluno meu, o Arthur Sobral, que na parada lá que teve, da pandemia, etc., eu vi muitas pessoas falando, dá nem vontade de montar, que eu não vou sair vaquejada, ou vai demorar para sair vaquejada. E ele, apesar de ser uma pessoa muito nova, ele me surpreendeu com, mas assim, o que ele falou para mim, a mentalidade que ele teve, que foi, cara, essa parada não é ruim. Esse tempo do Covid que ainda vai ficar sem sair é uma ótima oportunidade de eu realmente parar e treinar meus fundamentos, que às vezes se eu fosse sair de corrida toda semana, eu não tinha todo o tempo necessário para, por exemplo, investir em treinar em fundamento e melhorar em diversas etapas da corrida de boi para ser um vaqueiro melhor. Então o cara tem uma mente de quê? De que ele põe um esforço agora e esse esforço é necessário para ele alcançar cada vez mais resultados mais longe na vaquejada. Então realmente isso é um aumento de vaqueiro investidor. Para mim isso é um grande exemplo e aí eu fiquei até surpreso por ser uma pessoa que
às vezes não é tão velha, enfim, mas já consegui enxergar uma oportunidade onde muitas pessoas que corriam e eram mais velhas não via. Na verdade, as pessoas entravam nessa mente de que porque ele não pode fazer, então ele meio que se entrega e não faz nada nesse tempo. E às vezes esse vaqueiro investidor ele tem essa consciência que ele tem que pagar o preço para ele alcançar alguma coisa. Então, quando você tem essa mente de, em vez de você só depender da sorte, de você apostar, quando você investe, você sabe que, por exemplo, tem essa relação de risco, você está investindo, mas pode ter uma recompensa, você sabe que você tem que pagar um certo preço. Você tem que plantar lá o seu, sei lá, o seu feijão para você poder colher. O apostador vive nessa ilusão de que ele pode ter uma super colheita sem plantar nada. Não existe não existe almoço de graça. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha aqui, enfim, sei lá, no Canadá ou na Europa, nos Estados Unidos, geralmente tem muito essa cultura de que quando alguém quer flertar o outro, sei lá, o homem está querendo flertar a mulher, tem essa questão de pagar o drink, por exemplo. E enfim, ela tava me contando que, enfim, ela trabalhou em bar e ela viu muito isso, e ela viu, sei lá, muito, às vezes, meninas novas, etc., que realmente ia pro bar só, assim, hoje eu vou beber de graça, tinha que passar a noite, sei lá, às vezes, ou um certo tempo com a companhia com o cara pra o cara pagar esse drink pra ela. Mas na verdade é que não existe almoço de graça, não existe drink de graça. Para ela dar aquele tempo, ela estava gastando aquele tempo dela para ganhar um drink. Ela estava às vezes gastando tempo com uma pessoa que ela não queria, que talvez era mais educada, que não fazia o tempo dela, que às vezes tinha que dançar de uma forma mais assim, mais aproximada, que às vezes ela não queria com aquele cara. Então, na verdade, aquele drink não era de graça. Ela tinha que fazer, assim, alguma coisa, doar atenção, o tempo dela para receber aquele drink. Não vinha realmente algo de graça, sempre tinha algo em troca. O que a gente fala no Brasil, não existe almoço de graça, do mesmo jeito que eu também acho que não existe esse drink de graça. E para mim, um maior exemplo de vaqueiro apostador, para mim é as pessoas que acham que, por exemplo, que qualquer exercício que você fizer, investir para melhorar na vaquejada, para fazer uma habilidade na vaquejada, as pessoas acham, o investidor ele acha que vai ter efeito e resultado imediato. Geralmente é assim, o apostador pensa, beleza, eu quero melhorar a minha saída de célula, a tão famosa saída de célula. E aí ele acha que ele vai fazer o exercício um dia e ele fez exercício, vai correr boi e fez. Afinal, o apostador, ele meio que pensa assim, né? Ele vai lá para uma corrida de cavalo, ele aposta os 100 e ele pode ganhar 5 mil. E realmente eu entendo que essa é a mentalidade das pessoas. Mas eu acho, para mim, que é uma mentalidade até imatura de você achar que aprender ou você vai receber algo em troca, ou você vai ganhar, ou você vai desenvolver alguma coisa de maneira imediata. O que linka com aquela questão que a gente estava falando, assim, de não querer pagar o preço. Mas o apostador quer esse imediatismo, ele quer esse resultado de uma hora para outra. O que não é beneficial e, de certa forma, é mais uma ilusão, igual o peru que eu contei para vocês. E se você olhar para algumas pessoas, por exemplo, também, e você idolatra e você acha que a pessoa está naquele lugar porque, sei lá, ou ela tem, sei lá, muito talento, porque ela teve muita chance. Tem muita gente que fala isso, que ela teve muita oportunidade. Eu acho que você também está pensando do mesmo jeito de um vaqueiro apostador. Porque geralmente um vaqueiro profissional, um vaqueiro faixa preta, dificilmente ele chegou naquele nível sem nenhum esforço, sem colocar, sei lá, o tempo dele, sem às vezes deixar de ver a família dele, teve que montar muito, teve que correr em cavalo que às vezes não era o ideal, que não era o cavalo que ele queria, mas era o cavalo que ele tinha. Então quando eu olho e eu vejo as pessoas falando de um vaqueiro
profissional porque o cara nasceu daquele jeito. De certa forma, eu estou querendo criar uma coisa que não existe ao redor daquele vaqueiro faixa preta, daquele vaqueiro profissional. Eu estou pensando realmente igual um apostador. Que eu, sei lá, ponho R$100 e acho que eu posso ganhar 5 mil numa aposta de cavalo, sei lá. Que não existiu um esforço, não existiu uma dedicação para o cara chegar lá. Realmente isso não me ajuda a levar a nada. Por quê? Se eu penso desse jeito, eu vou mover uma palha para ser melhor em qualquer coisa ou para desenvolver alguma coisa. São que não. Porque eu estou confortável, eu sei que eu vou apostar, eu não vou pôr esforço e eu fico imaginando que eu vou ganhar de uma hora para outra milhões e milhões de dinheiro. Eu acho que eu quero te ajudar a dar, mas assim, os primeiros passos para você ter uma mente de investidor, uma mente que, sei lá, te leve mais para, assim, para tomar ação. E acho que várias pessoas têm diferentes perfis de analisar ou de querer fazer as coisas. Eu sei que, por exemplo, tudo isso que eu falei é uma coisa que você pode perceber, por exemplo, se você acha que as pessoas estão lá só por talento, ou porque teve oportunidades que ninguém teve, etc. Talvez você queira saber a história como a pessoa chegou lá, não só como olhar para ela e achar que ela não fez nada para chegar lá. E eu sei que isso vai te dando consciência de que não existe almoço de graça. Você tem que realmente fazer alguma coisa. E eu acho que esses perfis para você mudar, né? Cada pessoa vai precisar de uma maneira, etc. Mas você pode sim pensar igual investidor. Eu sei que tem muita gente que, sei lá, quer ir descobrindo as coisas ao longo do tempo, ou tem tempo suficiente para testar, ou tem disciplina para anotar, reconhecer padrão, e coragem para realmente investir no tempo e ter uma estrutura, organização para realmente descobrir as coisas. Mas eu acho que o investidor ele não põe, mas assim, toda a energia, a dedicação nele para fazer esse tipo de descoberta, né? Por exemplo, ele não é o cara que geralmente está lá na empresa em si, mas é o cara que está colocando dinheiro porque ele acredita, ele fez análise que do jeito que a empresa está indo, com os recursos, com as pessoas que administram, pode dar muito mais retorno para ele. Então, por exemplo, se você quer pensar mais como um investidor, você tem que procurar por conhecimento, por forma de desenvolver você em certas habilidades que a vaquejada requer, em certas etapas, você entender o porquê que as coisas são feitas e como é que elas devem ser feitas. Eu lembro que, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu peguei o hábito de ler muito tempo, e quando eu paro e olho, eu já li vários livros, etc., mas eu tinha muita dificuldade, às vezes eu vi um conceito no livro, e eu sei que eu li aquele conceito no livro, mas eu queria revisar para, por exemplo, aplicar aquele conceito em outro campo, na vaquejada, enfim, no meu trabalho. E eu percebi que eu fiz muito leitura, só tinha, talvez eu colocava lá, sublinhava as coisas que eu achava importante, etc. Mas aquilo meio que ficava lá. E eu não tinha acesso a essa informação em nenhum outro lugar. Era difícil de eu pegar essa informação e recuperar. Eu decidi melhorar o meu sistema lá de conhecimento pessoal. E, enfim, eu comecei a procurar e tal, mas às vezes a pesquisa pode ser muito exaustiva, pode tomar muito mais tempo. E o que eu queria era organizar e realmente recuperar essas informações que eu tive, ideias que eu tive, sacadas, alguns modelos mentais, com certas pessoas que eu li o livro, como é que eles pensavam, que eu achava muito legal, talvez pudesse me servir em outra situação. Então, eu terminei comprando, vamos assim, um livro e outro curso, um livro que me ensinava talvez como anotar melhor, colocar um sistema que anotasse melhor. Depois eu comprei um curso que realmente me ensinava a implementar uma ferramenta. Por quê? Porque para mim o que eu queria mesmo era ter mais acesso a essas informações. Então eu, como investidor, eu não queria desenvolver o meu sistema. Ou não queria fazer de olhos fechados, igual um cego, só pela minha intuição e talvez cair de novo
o problema que eu já tinha, que era não ter um sistema legal para eu fazer isso e organizar tudo que eu lia, o que era exposto, não só o que eu lia, ou o que eu assistia no YouTube, etc. Ou, sei lá, um artigo que eu lia, os artigos de pesquisas científicas que eu leio, etc. Então eu queria ter acesso àquilo, eu queria saber o que é que eu destaquei naquilo, eu queria saber como é que eu recuperava aquilo mais rápido. Então, da mesma forma que o vaqueiro ele tem que pensar assim, se ele quer ganhar mais prêmio, ele não vai ter que precisar descobrir qual a raça hoje, ou, por exemplo, muitas vezes ele vai pagar para alguém treinar o cavalo dele, ele provavelmente vai procurar guias, metodologias que ensinam o que é a vaquejada, o que a vaquejada tem que fazer, porque o que ele quer é ganhar prêmio, ele não quer fazer essa descoberta, ele não vai ter esse perfil de investidor que vai passar 10 anos fazendo um investimento para tentar descobrir qual é o melhor investimento que ele vai fazer, quanto de aporte que ele tem que fazer. O vaqueiro, ele realmente, se ele for inteligente, ele tiver estratégia, ele vai pensar como investidor. Ele vai realmente querer fazer análise de ter um guia para levar ele para onde ele quer. Ele vai realmente estudar esse risco de recompensa ou ele vai pensar igual um apostador e, por exemplo, não vai fazer nada ou vai continuar fazendo o que ele sempre faz sem ter nenhum resultado expressivo ao longo do tempo. Algo expressivo que sempre cresce num longo termo, num período a longo prazo. Então, esse período a longo prazo geralmente é o investidor, e enfim, se você for olhar em investimento, geralmente ações ou investimentos a longo prazo sempre traz um retorno muito grande. O investidor, o apostador, ele pode ter um resultado muito bom, e às vezes uma aposta, mas a tendência é que ele não vai ter resultado muito bom no longo tempo, porque ele não faz ação, ele faz algo totalmente intuitivo, sem ter base nenhuma, realmente dependendo de fatores externos, totalmente dependendo de fatores externos. Eu queria apresentar para vocês isso, essa oportunidade de você. São duas formas que você pode pensar. Eu acredito que se você for como apostador, vai deixar cada vez mais longe de você ganhar mais prêmio, de você chegar a ganhar um prêmio a cada sequência de 3 vaquejadas que você participar. E eu quero te dar essa ferramenta e que você comece a talvez refletir na forma que você pensa ou um pouco da energia que você coloca na vaquejada, porque a vaquejada é algo que a gente vive pela emoção. Se você é como eu, às vezes um prêmio, um troféu, não tem dinheiro que pague, então eu acredito que você quer realmente colecionar mais e mais momentos desses e chegar a ganhar, a colecionar mais de forma frequente. Chegar a ganhar um a cada três vaquejadas que você for, você ganhar um. Então eu acho que é isso que eu quero levar para você, vaqueiro. Tem sim essas duas formas e você pode escolher e pode continuar como apostador, sem fazer nada, tendo um resultado, uma aposta boa. Você pode tentar pensar como investidor e ter sempre resultados consistentes ao longo prazo e sempre continuar melhorando, que eu acho que é isso da forma que o investidor pensa. Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi mais um episódio Desconstruindo a Carreira de Boi TV. Se você viu valor, se te ajudou esse conteúdo, dá um like, realmente compartilhe com as pessoas que você acha que vai ter aproveitamento com esse conteúdo, para a gente construir uma comunidade da vaquejada cada vez mais forte, mais estratégica, um pensamento de investidor, pessoas que evoluem sim a longo prazo e querem estar na vaquejada não só para brincar, mas para ganhar também e colecionar esses momentos e troféus. E é isso, e até o próximo vídeo.